É nosso convidado neste grande jornal, André Ventura, presidente do Chega. Boa noite, seja bem-vindo. Ontem, Luís Montenegro anunciou 7 medidas para o país. Acha que algumas delas, já disse que são bandeira do Chega, são para roubar eleitorado ao partido Chega? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu gostava de começar por dizer, respondendo à questão que colocou, que nós estamos a ver um momento único na história de Portugal recente. Qual é esse momento único? Estamos a assistir a um verdadeiro governo de bloco central, a um sistema de bloco central. E nesse bloco central, em que o PS decidiu sustentar o PSD e a nível orçamental e a nível de políticas, o que temos assistido é, e eu ouvi há bocadinho questionar a Ministra do Ambiente precisamente sobre isso, é uma coisa caricata, que é há um líder do Partido Socialista que diz basicamente nós vamos viabilizar este governo e vamos continuar a suportá-lo mais 1 ano e meio, porque sabemos que é assim, 1 ano e meio, 2 anos, mas depois veio dizer ao fim da noite de ontem que na verdade isto pareciam as ideias do Chega. Eu acho que ninguém se deixa enganar por isso, porque não sei quais eram os objetivos do Primeiro-Ministro. Há uma coisa que me parece clara. Nós sabemos muito bem quem é que tem no Parlamento procurado, quer ao nível da luta pelos polícias, quer a nível da luta contra a ideologia de género, feito no Parlamento alguma coisa. Não foi uma ministra do Chega que usou a expressão pessoas que menstruam, em vez de usar a palavra mulheres. Em vez de saber dizer a palavra mulher. Portanto, nós sabemos que a história está do nosso lado nesta matéria. O Primeiro-Ministro o que tentou foi redimir-se, e isso é uma coisa diferente. Tentou redimir-se do quê? Dos erros que cometeu nos últimos meses, porque não é Primeiro-Ministro há um mês, é Primeiro-Ministro desde março, e em matéria de luta contra a ideologia de género nas escolas. E nós continuamos a ter um sem número de situações vergonhosas, desde balneários mistos, a situações que nós temos denunciado e que o Governo tem deixado ficar tudo igual. Há disciplina de cidadania. Olha, vou dar um exemplo. Fomos nós que propusemos que a disciplina de cidadania deixasse de ser obrigatória nos currículos. O PSD manteve-se exatamente como está. Portanto, isto é Querem só... que seja opcional? Ainda hoje se manifestaram, ainda hoje manifestámos quanto a isso. Mas os polícias... Qual é já agora o grande problema da disciplina de cidadania para o Chega? O grande problema é que nós temos denunciado aquilo que me parece evidente. As crianças têm um desenvolvimento de personalidade que as pessoas conhecem, quem nos está a ver também conhece. Não querem nem conteúdos sexuais, nem sexualizantes com 3, 4 e 5 anos. Não estamos a falar dessas idades porque a cidadania é para disciplinas do Não, mas ensino é toda a base. E nós já mostramos básico, isso no Parlamento. Portanto, a partir do 5º ano. Pronto, veja, com 10 anos. Com 10 anos. A perguntar que posições sexuais é que querem. Nós temos isso e já mostramos isso ao Governo. Que posições sexuais é que são possíveis. Gostam de ser meninos ou meninas. Sentiam-se bem se mudassem de sexo. Isto não cabe na cabeça de ninguém. E quem nos está a ver sabe isso. Portanto, isto não devia ser uma questão muito, digamos assim, doutrinária. Isto devia ser de bom senso. Os pais, quem é pai, não quer que uma criança chegue à escola, seja pai de uma menina ou de um menino, e isto seja no básico, seja anteriormente, porque isto influencia a forma como os outros docentes também ensinam, e olhem para uma menina e digam, olha, tu queres ser menino ou menina? Sabes que quiseres podes mudar de sexo. Sabes quantas posições sexuais existem? É isto que está a acontecer e não é só em Portugal. Ora, o Governo, ao fim destes meses todos, nada fez para contrariar esta ideia quando nós, isto está demonstrado no Parlamento, levámos às comissões, ao plenário, debates específicos sobre isto. E, portanto, o que o Luís Montenegro quer vir agora dizer é assim, o Chega tem razão, mas eu nada fiz sobre isto nos últimos meses. Portanto, é uma redenção. Olha, é o mesmo que os... E é ou não para roubar eleitorado ao Chega? Isso eu não estou na cabeça do Primeiro-Ministro, não sei. Admito que sim, admito que esse seja o objetivo. Eu vou-lhe dar outro exemplo, que parece também ser no sentido do que está a dizer. Os polícias. Foi o Primeiro-Ministro que disse na campanha eleitoral que não ia equiparar o tal suplemento às outras polícias. Nós discordámos, dissemos que devia haver uma equiparação, que era uma questão de justiça para todas as polícias. Hoje mesmo nós tivemos uma situação, por acaso calhou hoje, em que uma perseguição da polícia levou a uma morte. Aliás, o Correio da Manhã noticiou isso, ainda há pouco estava a ser analisado. Eu nunca vi uma ministra tão rápida vir dizer que vai instaurar processos e inquéritos disciplinares. Quer dizer... Mas isso é mau? Não é questão de ser mau, é a prioridade. Foram 1.300 polícias agredidos só este ano. E eu não ouvi a ministra preocupar-se com isto. Morta uma pessoa, e isso é sempre preocupante, depois de desobedecer à polícia e tentar atacar a polícia. E parece que o país todo para olhar para isto e dizer temos que investigar, já quase que aparecer que a culpa é dos polícias. Ou seja, está tudo errado. A prioridade Mas concorda está que é preciso haver uma investigação? Com certeza, como quando os polícias são agredidos também é preciso. E também era preciso fazer este alarme público. Ora, eu repito, só este ano, 2024, 1.300 polícias agredidos. Não havia ministra pronunciar-se sobre isto.
Há uma perseguição em que, repito, um homem tentou atacar a polícia com uma arma branca, fugiu de uma perseguição policial, faz-se logo um número político a dizer inquéritos, sindicâncias, etc. Portanto, eu não sei se o Primeiro-Ministro quer roubar eleitorado ao Chega ou não. Eu diria que nenhum eleitorado... Mas quer, pelo menos, afirmar-se como um grande partido do centro? Eu acho que, sobretudo, o Primeiro-Ministro percebeu que está num governo agora do Bloco Central e que só há um partido de oposição, que lidera essa oposição, que é o Chega. E quer ganhar espaço a esse partido. Isso eu admito que seja possível, que seja a intenção dele. Agora, honestamente, eu não acho que ninguém que acredite nestas bandeiras, desde a segurança ao combate à corrupção, passando pela ideologia de género, e que tenha votado no Chega, que seja capaz de mudar para este Primeiro-Ministro. Porque ele defraudou sistematicamente estas bandeiras todas pelos exemplos que eu lhe estou a dar. Portanto, são exemplos simples. Polícias, ideologia de género nas escolas, combate à corrupção, 6 meses. Onde é que grande reforma, comissões iam estudar? Até hoje, zero no combate à corrupção. Zero. Vinha aí o confisco alargado, vinha aí medidas de investigação mais aprofundada. Zero até agora. E, portanto, isto é uma fraude ao eleitorado da direita. Portanto, faz sentido que PS e PSD estejam juntos neste orçamento. Eles são a mesma coisa agora. Há quem diga também o contrário. Entretanto, não podemos propriamente dizer que PS e Governo chegaram a um acordo, mas o certo é que a Pedro Nuno Santos já se manifestou disponível para viabilizar este orçamento. O Chega perde significado no Parlamento com isto? Eu compreendo a questão. Muitas pessoas perguntam porquê é que não foi o Chega a dar esse passo e a construir essa alternativa. Eu estive aqui consigo várias vezes. Manifestei a disponibilidade no momento certo para ser construída essa maioria. Mas era uma maioria, como eu disse há pouco, de transformação em várias coisas. Deixa-me dar um exemplo só, eu sei que o nosso tempo não é infinito. A Daniela esteve aqui há minutos, onde eu estou sentado, a senhora Ministra do Ambiente, e disse isto. Eu até anotei que eu estava ali fora e anotei. Nós não vamos descongelar a taxa de carbono, que leva ao aumento dos combustíveis, num futuro próximo. Ou seja, nós tivemos 8 anos, e o Chega nos últimos 5, a combater este aumento de impostos. Chega um governo que diz que é transformação desta realidade e deixa aumentar, e deixa o fim da isenção dos biocombustíveis, o mecanismo de gasóleo profissional e a taxa de carbono. Ou seja, para quem está em casa nos compreender, aumenta basicamente o custo sobre os combustíveis. O Chega nunca podia viabilizar um orçamento destes. E com uma ministra a admitir aqui que o pode vir a aumentar nos próximos tempos. Portanto, isto é tudo aquilo que a direita nunca defendeu. Pergunta-me assim, e o Chega perde significado? Bom, talvez o Chega perca relevância de maioria, mas ganha os seus valores e as convicções que tem defendido sempre, que é menos impostos, menos subsídios e corte nas despesas desnecessárias do Estado. Este governo está a fazer o mesmo que António Costa faria. Eu não vejo Luís Montenegro fazer diferente nesta matéria do que António Costa faria. Repare, vamos descer impostos, mas os impostos indiretos aumentam. E, portanto, tira-se de um lado... Já disse por diversas vezes que dá com uma mão e mas, repare, tira com a António outra. Costa fez o mesmo. Portanto... Como é que nós poderíamos viabilizar isto? Admite que o Chega acabou por deixar a decisão do orçamento nas mãos do PS ao anunciar o sentido de voto antes do Partido Socialista. Empurrou o PS para a abstenção. A política tem sempre um certo taticismo. Eu procurei não o fazer. E, portanto, quando entendemos que já não havia nenhuma condição de dar essa maioria, eu entendi que não devíamos ficar à espera de jogos de bastidores. Mas sempre disse que tudo faria para evitar ir a eleições. E sem dúvida... Quando anunciou o seu sentido de voto, não sabia o que é que o PS ia fazer. Acho eu que não sabia. Mas se calhar pode ter conversado com Pedro Nuno Santos. Não sabia de todo. O que fizemos foi, quando recebemos este orçamento e vimos o mal que ele era, convidámos o Governo e mostrámos-nos disponíveis para outro orçamento e para fazer essa estabilidade que evitava uma crise política. Sim, mas quando anuncia que é irrevogável e que vai votar contra, não sabe o que o PS vai fazer. Não sei, portanto, mas sei uma coisa. Corre o risco do país ir a eleições quando faz esse anúncio. Mas sei uma coisa. Sei que os impostos, a carga fiscal não diminui, sei que a corrupção não é combatida, sei que os subsídios desnecessários não são combatidos, sei que as forças de segurança ficam em má situação, sei que a administração pública que conta fica em má situação. Ora, eu tinha que tomar uma decisão. Ou mantenho-me do lado daqueles que acreditaram em nós e têm esses valores e essas convicções, ou jogo o jogo da tática política. Eu optei por estar ao lado dos que acreditaram. Porque se o orçamento fosse bom, nós não precisávamos estar à espera do Partido Socialista. Nós também tomávamos outra decisão. Agora, este orçamento é mau e eu não quis estar à espera do Partido Socialista para dizer que o orçamento era mau. Senão as pessoas agora diriam assim, só anunciou o voto contra depois do PS dizer que se ia abster. Porquê? Porque estava com medo de ir a eleições. Assim ficou claro para o país. O Chega nunca tem medo de ir a eleições, seja em que circunstância for. 2, quando as coisas não são de acordo com os valores que defendemos, nós votamos contra sem taticismo político, sem pensar nas consequências políticas. Já se percebeu que o Chega está muito desagradado com o Governo. Ainda assim, há alguma possibilidade de ainda nesta legislatura haver acordo entre o Governo e o Chega?
nós, mesmo quando o PS era governo, viabilizámos sempre medidas que nós entendíamos que eram positivas. Quando o governo anunciou que ia descer o IRC, nós não precisámos de fazer nenhuma negociação. Nós dissemos, isto é bom para as empresas, nós estamos ao lado disto. Depois o governo até veio a ceder ao Partido Socialista e agora, aparentemente, já não vai haver quase nenhuma descida de IRC. Por isso é que nós estamos contra. Mas num primeiro momento, repare, sem negociação nenhuma, nós dissemos, vamos a isto. O IRS jovem não era o nosso modelo de IRS jovem. Queríamos outro. Mas dissemos, isto é bom para os jovens. Pelo menos vai num sentido positivo. Portanto, nós nunca estivemos na política no sentido de dizer, como não queremos, como este governo não é bom, nós inviabilizamos tudo o que dali vem. Até as personalidades, não estou a dizer que é o caso do Primeiro-Ministro, até as personalidades mais incompetentes, algumas vezes na vida fazem coisas certas. Está a falar... E, portanto, não estou a dizer em geral. Não estou a dizer em geral. O que eu quero dizer é até maus governos fazem coisas boas de vez em quando. E eu acho que um partido político responsável também tem que ser capaz de dizer, olha, isto é positivo. Deixa-me dar um exemplo para que o país não seja surpreendido por isto. Nós tudo faremos neste orçamento. Eu quero que as pessoas saibam isto, para que depois não se venha dizer coligações negativas, positivas. Nós tudo faremos neste orçamento para reverter o descongelamento desta taxa do carbono sobre os combustíveis. Tudo faremos na especialidade, para evitar que os combustíveis se mantenham a estes níveis e vamos procurar descê-lo. Eu não sei o que os outros partidos farão, mas é bem possível que o governo se venha depois lamentar deste tipo de coisas. Ora, não só isto está no nosso programa, como isto vai de acordo ao que nós sempre defendemos. E, portanto, na especialidade vamos fazê-lo. Porém, também lhe vou dar outro exemplo. O governo tem um projeto que cria a tal unidade especial de controle de fronteiras. Multidisciplinar, sim. Não é a nossa proposta, e eu ainda hoje tive a oportunidade de dizer ao coordenador do PSD nesta matéria que estamos disponíveis para negociar sobre isto desde que haja algumas alterações. Ou seja, para que as pessoas percebam, não é por não se gostar de um governo que se inviabiliza tudo. Se for bom para o país, cá estaremos. Agora, se for mau, também não nos peçam que deixemos de acreditar naquilo em que acreditamos só para dar a mão ao governo. O governo também tem que sair um bocadinho do pedestal em que está e da arrogância em que está, perceber que não tem uma maioria naquela casa e que tem que negociar com os outros partidos. É assim em todas as democracias. Já iremos esmiuçar as questões do orçamento na especialidade, mas deixe-me só tentar perceber. Acabou a novela das 5 reuniões com o Governo ou ainda não? Bom, eu disse o que tinha a dizer, estou à espera que o Sr. Primeiro-Ministro diga de sua justiça o que tem a dizer. Não o vou Governo já desmentiu as 5 reuniões, nomeadamente o Ministro Pedro Duarte. Mas o Ministro Pedro Duarte não esteve lá. Portanto, o Ministro Duarte, com todo o respeito que eu tenho por ele, que é muito não sabe, não faz a menor ideia. Eu disse o que tinha a dizer, desafiei o Primeiro-Ministro, até a processar-me, porque aí até poderíamos ter a conversa séria e sustentada sobre esta matéria, e até agora ouvi o Primeiro-Ministro fugir às questões. Primeiro não tinha havido reunião, depois já tinha havido reunião. Fugir ou ignorá-las? Não, o que ouvi foi... Deliberadamente. Se fosse ignorá-las, não vinha para o Twitter 10 minutos depois. Mas depois disso pouco ou nada falou. Ou seja, há aqui uma estratégia de ignorar o Chega, de o afastar, de o deixar isolado. Percebeu foi que não podia dizer mais nada. Percebeu foi que não podia dizer mais nada. Porque sabe bem que eu tenho razão e que eu disse a verdade. É tão simples como isso. Quer dizer, repare, se está a haver uma discussão e alguém um minuto depois vem para o Twitter dizer assim, esta parte é mentira, e lhe perguntam, e as outras todas, Sr. Primeiro-Ministro? E as reuniões, e os encontros? Eu sobre isso não quero falar, porque, quer dizer, toda a gente percebeu que estava a mentir. Eu, pelo menos, acho que isso ficou claro. Agora, não vou alimentar isso até o Primeiro-Ministro vir dizê-lo. E se ele vier dizê-lo, eu cá estarei para responder e até poderei estar aqui. E diz que tem provas, já chegou a dizer que tem provas. Evidentemente, senão não o tinha dito. Porquê é que não as mostra? Porque, primeiro, há coisas que eu acho que só devo mostrar no sítio certo. Segundo, porque eu fiz uma... O sítio certo é o Tribunal? Há coisas que são do foro privado que eu acho que não devo mostrar em público. Mas foi o André Ventura quem trouxe este assunto das reuniões para o domínio público. E disse o Primeiro-Ministro... Reuniões alegadamente reservadas, secretas, olha, também não eram do foro Daniela, privado? disse porque o Primeiro-Ministro veio desmentir. Foi por isso, eu nunca o tinha vindo dizer. Agora, quando o Primeiro-Ministro reúne com um partido, pede acordos a esse partido, mas depois vem dizer em público que esse partido nunca contou para ele e que ele nunca confiou nele, então quem é que está a atrair o eleitorado? Quem é que está a gerar uma situação de desconfiança? Não fui eu, foi o Primeiro-Ministro. E, portanto, eu vim dizer isto é falso, isto aconteceu. Até agora o Primeiro-Ministro não disse nada sobre isso. Quando disser, eu cá estarei para o desmentir, ou para o confrontar, ou para dizer que sim ao que ele disse. Porque se ele disser a verdade, eu também estarei aqui para o dizer. Não quero mostrar essas provas, diz que só o faz em tribunal, mas que provas é que são essas? É uma gravação? É como lhe digo, eu não quero continuar. Eu já disse o que tinha a dizer sobre isto. Estamos a falar apenas de formato, não de conteúdo. Sim, eu já disse o que tinha a dizer sobre isto, respeitar-me-á que eu não quero avançar nesse tema até o Primeiro-Ministro falar. Eu acho que agora deve ser ele a falar. Eu já disse o que tinha a dizer. Mas já se percebeu que o Primeiro-Ministro não está disposto a alimentar este assunto. Então temos tirado aqui as conclusões. Se o Primeiro-Ministro, perante uma alegação grave, como a que eu fiz, entendo que não deve dizer nada. Mas o Governo, embora não tenha sido Luís Montenegro, negou já Mas eu estive reunido com o Primeiro-Ministro, não estive reunido com o Governo, estive com o Primeiro-Ministro. Portanto, acha que os restantes membros do Governo não têm conhecimento? Os restantes membros do Governo não estavam lá, portanto não sabem.
Não Terá sei sido uma reunião secreta não sei se o também Primeiro-Ministro- para os ministros de Luís Olha, Montenegro. como foi para si e para o país. A final a de setembro também, e a de junho também. Portanto, nós sabemos hoje que o Primeiro-Ministro não quer falar sobre isto. Está no seu direito. Quando ele falar, eu também falarei. Mas não pode dizer se foram conversas gravadas? Eu como digo, quando Que tipo de provas é que são? eu fiz uma alegação, espero que o Primeiro-Ministro desminta. Até a desmentir, não são terceiras pessoas que o vão fazer, tem que ser o próprio Primeiro-Ministro. Mas não acha que o Chega também fica a perder neste assunto, Não. neste diz que disse? Eu acho que ficou claro para todos, até comentadores imparciais que disseram já se percebeu que houve encontros, que houve diálogo e não se percebe para quê. Porque repare, até várias pessoas que não são da área do Chega nem da direita disseram, bom, se não era não, se não havia nenhuma base, para que é que havia encontros antes do Orçamento do Estado? Acho que isso basta pensar um bocadinho, chega-se a esta conclusão, percebe-se que o Primeiro-Ministro está a mentir. Mas, enfim, vou deixar para ele, eu já disse o que tinha a dizer, tenho a verdade do meu lado e a consciência, que é isso que a mim me interessa. Sei que também as bases do Chega sabem que eu estou a dizer a verdade e acho que uma parte do país, se não uma grande parte, acredita que eu estou a dizer a verdade. Espero que o Sr. Primeiro-Ministro, quando tiver tempo e oportunidade, se quiser, possa desmentir isso. Há pouco recordou que esteve aqui na CMTV, inclusive comigo, há poucas semanas. Tenho ideia de, na altura, lhe ter perguntado se havia um acordo secreto entre o Governo e o Chega. Disse-me que não fazia acordos secretos. E não existia. Mas havia reuniões secretas, então? Houve reuniões, mas Não havia acordos, mas havia reuniões, é isso? Daniel, eu fui Uma coisa não completamente invalida a outra? sincero. Houve reuniões que não eram no conhecimento público e que eu decidi torná-las públicas e o acordo fui eu próprio que não o quis. E, portanto, estava à Porquê que não o vontade quis? para dizer. Porque eu não faço acordos secretos, exatamente pela mesma razão que lhe disse. O Chega ou tinha um acordo de maioria claro, transparente para o país, ou não ia fazer um acordo para este ano, secreto da maioria das pessoas, com uma entrada no governo posterior e a ignorar aquilo que era a transparência. Portanto, aquilo que lhe disse foi exatamente isso. Nós não aceitamos acordos escondidos. Ou era um acordo e uma maioria clara de Mas transformação, porquê é que o Primeiro-Ministro queria que esse acordo fosse escondido? Pois não sei, tenho que lhe perguntar a ele. Mas não lhe perguntou? Tenho que lhe perguntar a ele. Se lhe foi proposto um acordo que seria secreto, escondido, como diz, não Provavelmente- se interrogou, não provavelmente- questionou o provavelmente porquê o de prim- não ser às claras? Porque provavelmente o Primeiro-Ministro estava a negociar com dois ao mesmo tempo e estava a ver onde é que chegava mais rápido e de acordo com os Mas seus isso objetivos. é a não é? interpretação que está a fazer. Não perguntou a Luís Montenegro o porquê de não tornar público esse acordo? Nem as reuniões, eu quando entendi que devia torná-las públicas, tornei-as públicas. Acho que é uma boa pergunta para o Primeiro-Ministro, porque é que ele não quis divulgar as reuniões com o Chega. Acho que essa era uma boa questão para o Primeiro-Ministro. Mas o Presidente do Chega não fez essa questão. O Primeiro-Ministro do Chega foi ele que divulgou as reuniões. Portanto, Sim, acho mas que... não questionou o Primeiro-Ministro porque é que queria fazer um acordo com o Mas, Chega ouça, em Se o segredo. Presidente da República a contactar, eu acho que vai à reunião. Não vai lá e diz assim, olha, porquê é que me está a contactar? Porquê é que estava... Mas eu não porquê perguntei é o que me está porquê de ligar estar a por telefone? contactar. Vai, não é? O porquê de ser em O segredo. dever... Olha, tenho que lhe perguntar a ele. Porque na parte do Chega eram perfeitamente públicas. Tenho que lhe perguntar a ele. É uma boa pergunta a fazer ao Primeiro-Ministro. Porquê é que entendeu reunir com o Chega em segredo? É uma boa pergunta para o Primeiro-Ministro. Porquê é que entendeu reunir tantas vezes com o Chega em segredo? Se não era não, se havia um cordão sanitário, se nunca na vida era um partido em que gostava de conversar e confiar, porquê é que fez isso? Só que, infelizmente em Portugal, deixa-se com o Primeiro-Ministro, passe pelos pingos da chuva no meio disto, podendo não dizer nada e dizendo que não quer responder às perguntas. Mas, enfim, é como digo, eu ainda tenho esperança que o Primeiro-Ministro ainda venha a falar sobre isto e, portanto, teremos outras oportunidades. Portanto, acha que esta novela ainda não chegou ao fim, ainda terá mais Espero que o capítulos. Primeiro-Ministro ainda diga mais sobre isto. Teremos debate no Parlamento sobre o Orçamento do Estado, nomeadamente na especialidade. Vai haver coligações entre Chega e PS? Não, nunca houve nenhuma coligação entre o Chega e o PS. Houve. Não é o que diz o Governo. Bom, eu compreendo isso, mas está errado. O que há é propostas que, sendo de esquerda ou de direita, merecem um acordo do Chega. Eu estava aqui consigo, mais uma vez, quando falámos das portagens. Ora, sendo do PS, do PCP ou do Bloco de Esquerda, uma proposta que isenta de portagens, estradas algumas delas, que os utentes já pagaram, não sei quantas vezes, ou que são estruturalmente erradas, porque vão contra o interior do país, Só para situar, está a falar das vezes em que o Chega votou ao lado do Partido PS Socialista, no como Parlamento. aconteceu com a isenção nas ex-SCUT, que vai entrar em vigor a 1 de janeiro, porque o Chega o viabilizou. Ora, isto é uma coligação negativa? Então também vamos lá ver. Então para que é que serve o Parlamento? Então o Parlamento serve só para fazer a vontade ao Governo e fazer a amenda ao Governo? Se há partidos, ainda que diferentes, que têm medidas que se aproximam, e isto pode acontecer dos polícias aos jornalistas, à comunicação social, à ideologia de género, às portagens, então faz sentido que nós não votemos uma proposta só porque ela vem do PCP ou do Bloco de Esquerda. Isso é o que Então fazem também não os pode outros. achar estranho se o PS votar ao lado do Governo. Não, mas uma coisa é o orçamento do Estado, que isso é a macropolítica... Estou a falar das medidas. Não, mas ouça, eu nunca ataquei o mensageiro. Eu nunca disse, não podemos votar ao lado desta proposta porque ela vem daqui ou dali. Se ela é boa,
deve ser viabilizada. Olha, eu vou-lhe dar o exemplo do subsídio de risco dos bombeiros, que o PCP levou à discussão no Parlamento e onde até se concentraram muitos bombeiros. E onde o Chega até foi bastante bem recebido à porta do Parlamento. Foi o único partido bem recebido. Por alguma razão, há de ser, provavelmente. Eu disse no Parlamento que íamos viabilizar, seja do PCP, do Bloco ou do PS. Eu não quero saber de quem vem, se é bom, neste caso para os bombeiros, nós votamos a favor. Eu acho que se devia fazer política sempre assim. E não a pensar, isto é o governo vê coligações negativas onde lhe interessa, porque o que quer é provocar uma crise política de qualquer maneira, para sair vitimizado disso, não é? Não sei se foi agora no Congresso, se foi antes disso, o que Soares disse que o PS e o Chega são mais parecidos do que parece, eles unem-se no Parlamento. Então, mas quem é que vai votar o orçamento? Não é o Chega, é o PS. O PS e o PSD é que vão votar juntos o orçamento, não é o Chega. Quem é que tem estado sistematicamente... Olha, na imigração, é o PS e o PSD, nós até levámos uma proposta de referendo, de cotas, de limites à imigração. Quem é que se juntou ao governo? O PS. Então, eu também podia dizer assim, este é um país em que PS e PSD se coligam sistematicamente, o que até é verdade e não era mentira. O governo corre o risco de chegar ao fim com um orçamento desvirtuado por causa da especialidade? É difícil, ao momento em que estamos a responder a isso, totalmente. O governo vai sempre dizer que sim. Porque eu desconfio há muito tempo que o governo quer provocar uma crise política. E quer provocar eleições. Tem interesse em ir a eleições. Porque pode entender que sai reforçado nesta fase. Eu já disse várias vezes, nós sabemos como é que uma crise política começa, não sabemos como é que acaba. E eu acho que é uma irresponsabilidade tremenda. Mas o governo dá sinais disso. Repare, há uns dias atrás era a novela de não vai haver orçamento. PS chega, no orçamento, irresponsabilidade, etc. Agora o PS foi dizer que se abstém. Acabou a conversa da generalidade. Agora é que o orçamento vai ser desvirtuado, que não há margem para negociar e que o governo não aceitará governar com um orçamento que não é dele. Sim, o Ministro das Finanças já disse que a margem é próxima de zero. Ora, repara, Daniela, isto é a conversa de um governo que não quer governar. Quer provocar uma crise a qualquer momento. Para dizer, não me deixaram governar e eu vou a votos. Pensando que vai ter uma maioria qualquer, que eu nem sei o que é que acham que vão ter. Nenhuma sondagem lhes dá isso. Acha que, no limite, e permita-me usar a expressão, que na loucura podemos chegar a uma votação em que o orçamento está, no entender do governo, tão desvirtuado que o próprio governo vota contra? Bom, para provocar essas eleições? Acha que isso pode acontecer? Na tal loucura, enfim, teoricamente isso não era impossível. Nada impede o governo de votar contra o PSD e o CDS, que suportam o governo. Pelo que eu entendi, no seu entender, acha que o governo quer causar votar eleições. Contra a proposta. Agora, isso também era evidente demais, porque o governo aí era a própria bancada do PSD que estava a mandar abaixo o executivo, na prática, votando contra o orçamento. Portanto, eu não acho que cheguem a esse ponto. Tem alguma dose de discernimento político. Agora, não tenho dúvidas de uma coisa. Vai assistir nas próximas semanas a uma vitimização, a uma lamúria constante. Cada proposta que for aprovada, que tenha os votos do Chega, independentemente depois dos partidos que seja, do PS, do PCP, do Bloco, da Iniciativa Liberal, cada proposta que seja aprovada vai haver lamúria do governo, vitimização do governo, a dizer não dá, não podemos governar assim, não há condições para governar. Vai assistir a isso. Porquê? Porque o governo quer provocar, quer se vitimizar e quer provocar uma crise política. Vamos a medidas concretas. Que alterações é que o Chega vai propor na especialidade? Olha, há uma que eu lhe disse há bocadinho, e agora mais clara ainda do que nunca. Há 3 elementos dos combustíveis que nos parecem importantes. O fim da isenção dos biocombustíveis é levado a cabo neste orçamento, o mecanismo de gás óleo profissional também e o descongelamento da taxa de carbono. Tudo isto gera, só a taxa de carbono, estamos a falar de 525 milhões de euros. Ou seja, estamos com o preço do petróleo dos mais baixos dos últimos tempos e estamos a pagar mais pelos combustíveis. Esta é uma medida onde vamos incidir os combustíveis com muita força no orçamento. Depois, a questão das forças de segurança. Nós temos defendido uma equiparação. Sabemos que o Governo chegou a algum entendimento com alguns sindicatos que agora até estão arrependidos, muitos deles, e queixam-se do acordo que fizeram, mas houve ali um avanço, pelo menos. O Chega vai voltar a insistir nesta equiparação. E num dado que é essencial, e que eu disse até com surpresa. O mesmo Luís Montenegro que no debate comigo e na campanha eleitoral disse que uma das únicas formas que Portugal tem de conter os seus custos e conseguir pagar mais a quem merece é cortar nas despesas desnecessárias do Estado, nas gorduras e nos subsídios a mais. Ora, nós olhamos para este orçamento e não vemos nenhum reforço às instituições que fiscalizam em Portugal. E essas instituições, desde a administração pública até às áreas económicas, as entidades fiscalizadoras, vão se sentir completamente diminuídas neste novo cenário. Ora, nós só conseguimos acabar com este clima de subsídios injustos que há em Portugal se os fiscalizarmos. Se não o fiscalizarmos, nunca o faremos. Por isso, só para dar um exemplo de áreas onde vai mesmo ter que haver mudanças.
O resto, nós já o discutimos aqui várias vezes, não vou entrar aqui agora em grandes detalhes, mas desde a carreira dos bombeiros até à questão dos pensionistas, nós vamos voltar ao Orçamento do Estado com questões concretas. IRC tem sido muito discutido entre Governo e PS. O Chega queria os 2% iniciais do Governo. Como é que vai votar a descida do IRC, que está neste momento em 1%? Eu acho que nós devemos pressionar o mais possível para que a descida seja de 2%, efetivamente. E não uma descida que não se vai sentir sequer já este ano, porque será só sentida no ano a seguir, uma vez que só será nas contas das empresas repercutida verdadeiramente em 2026. E repare, nós temos uma carga fiscal elevadíssima em percentagem do PIB. As empresas sentem-no todos os dias. Nós devíamos dar aqui um sinal político. Ora, portanto, vota contra. Estas reduções de 1% não são satisfatórias. Ainda não tomámos a nossa decisão final Mas está mais sobre para isso. o contra do que a favor. Mas estou inclinado em fazer pressão política para que o IRC baixe verdadeiramente, pelo menos os 2%. É esse esforço que farei. Ora, se dizemos já que aceitamos qualquer alteração, o Governo pensa então não vale a pena fazer mais nada. Se o PS fizer uma proposta de alteração às pensões, tinha essa medida quando estava a negociar com o Governo, o Chega vota a favor? Temos que estudar. As propostas do Partido Socialista são sempre manhosas e, na generalidade, são meio fraudulentas. Com toda a honestidade. Não é as pessoas, estou a falar das propostas. Porque parece que fazem uma coisa, mas nunca fazem bem aquilo que dizem. Eu tive essa experiência, não só como deputado único, como na última legislatura. O PS apresenta grandes coisas, quando se vai ver, na verdade, nunca é bem assim. E, portanto, se houver, também vou dizer aqui com franqueza, que é para que não haja surpresas, todas as propostas, seja de que partido for, que cheguem à especialidade para conseguirmos ter, para fugir às pensões de miséria que temos hoje em Portugal, nós estaremos ao lado delas. Todas. Mas temos que garantir que são mesmo nesse sentido. Não é fingir que estão a dar de um lado e depois vão tirar do outro. Também vamos estar atentos à estratégia do Governo de mexer nas fórmulas de cálculo das pensões, que levem as pessoas depois a ter menos dinheiro. Eu acho que, sem populismos, a questão das pensões merecia um grande acordo nacional. Porque eu agora não tenho aqui os números todos na cabeça, nós temos as pensões mais baixas da Europa. Eu tenho a certeza que a Daniela tem familiares, como eu tenho, como a maior parte do país tem. Nós temos uma manchete no Correio da Manhã em que pensões atribuídas no ano passado, creio que eram 75 mil, abaixo do salário mínimo nacional. É vergonhoso. Nós temos pessoas que vivem com o custo que a vida está em Portugal. Só para terminar tema, por favor. Vivem com pensões de miséria com o custo que a vida está em Portugal. Portanto, eu acho que isto nem devia ser de direita nem de esquerda. Todos os partidos deviam ter a consciência de que aumentar pensões é um desígnio nacional. Portanto, se me pergunta, se chegar uma proposta destas à especialidade, o Chega vai viabilizá-la? Se for mesmo neste sentido, sim, há o risco de criar aqui mais pressão, mais pressão orçamental. Bom, evidentemente teremos que ter outras formas de fazer os cortes também. E a fiscalização, sobre os subsídios era uma dessas formas. Olhemos para o futuro. Eleições presidenciais em 2026. O Chega apoiaria o Almirante Gouveia Melo se for candidato? Como eu lhe disse, nós temos eleições presidenciais em 2026, em janeiro, penso que é assim que será. O Chega não tomou ainda nenhuma decisão sobre essa matéria. Parece-me que neste leque de candidatos, o Chega ainda não decidiu se terá um candidato próprio, se terá algum apoio, mas há uma coisa também que me parece clara, é que vai haver segunda volta nestas eleições. Todas as sondagens, inclusive as que têm sido publicadas pelo Correio da Manhã, pela CMTV, mostram que não há vencedores óbvios, nem à direita, nem à esquerda. Isto significa que pode haver uma segunda volta. Eu já o disse e, portanto, mantenho fiel àquilo que disse. O Chega ou terá um candidato próprio e avançará por esse caminho, como fizemos, até fui eu o candidato, em 2021. Mas não sendo próprio, o Gouveia Melo pode ser uma opção para apoiar? O Chega vê com bons olhos, dentro do perfil de candidatos que se têm anunciado, pode haver outros, quer o Almirante Gouveia Melo, quer o próprio antigo Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, seriam bons candidatos, mas ainda não tomámos uma decisão sobre isto, honestamente. Não tomámos mesmo. Portanto, não lhes vou estar a dizer a um ano de distância o que é que vamos fazer. O Chega ainda não tomou essa... Há uma coisa que é certa. Candidatos da área do PS e candidatos como o Dr. Luís Marcos Mendes, é que, sinceramente, acho que o país merece muito mais e nós travaremos um combate político dentro do possível para evitar que presidentes deste perfil sejam eleitos presidentes de Portugal. Tudo faremos para que isso não aconteça, porque é mais do mesmo. Um presidente como Marcos Mendes, ou Mário Centeno, ou António Costa, ou António Guterres, é mais do mesmo do sistema que temos tido em Portugal. E acho que nós precisamos de um Presidente da República diferente. Dr. André Ventura, muito obrigada pela presença aqui no Grande Jornal. Obrigado pelo convite.